Tem uma autora chamada Safiotti que ela traz muito sobre isso. O que é que ela vem nos dizer? Que quando a violência de uma forma geral aumenta, as violências com grupos subalternizados aumentam. Então, nós estamos vendo um boom, uma explosão de diversos tipos de violência. Sim. E nessa explosão com diversos tipos de violência, nós temos também o aumento das violências contra as mulheres. Então, essa violência contra as mulheres, ela é também uma expressão do aumento da violência de uma forma geral. Uma outra coisa importante, que eu acho que é fundamental, que inclusive eu quero trazer uma outra pesquisadora aqui, que é a Valesca Zanella, ela é uma pesquisadora brasileira, né, da UNB, que ela traz uma fala muito importante e que eu gostaria de trazer, porque eu penso que a gente precisa falar de um lugar embasado, de um lugar onde a pesquisa no Brasil está já fundamentada. Nós temos pesquisadoras muito boas que trazem sobre isso. Ela diz o seguinte, eu gostaria de citá-la e dizer, de que quando a gente tem um fenômeno e a gente não dá nome a esse fenômeno ele não existe. Só existe aquilo que tem nome. Isso aqui é um copo, e eu sei que é copo porque tem nome. Então, quando a gente fala dos diversos tipos de violência contra as mulheres, e a gente dá nome a esses diversos tipos, isso passa a existir. Isso aconteceu muito com a implementação da Lei Maria da Penha. Lá em 2006, as mulheres sofriam muito no Brasil porque não existia uma lei que auxiliasse as mulheres diretamente. Basta dizer que a Maria da Penha, ela sofreu violência durante 17 anos. E na última violência que ela sofreu, ela ficou tetraplégica, né? Então, assim, é muito importante trazer isso, de que quando a gente dá nome, aquele fenômeno, ele passa a existir. Em relação ao aumento da violência, né, que você está trazendo, de que me parece que quanto mais se fala, não diminui, não estão relacionados. O que é que eu quero dizer com isso? Existia e ainda existe uma quantidade de violência e de violências que não são tidos como violência. Sim. Né? Então, a gente precisa dar o nome às coisas. Bater uma mulher durante muito tempo não foi violência, foi legítima defesa da honra. Inclusive matar uma mulher. E inclusive também vale salientar que essa semana que passou deixou de ser um argumento para proteção masculina no caso de feminicídio, o STF, né? Declarou inconstitucional essa declaração que era muito usada no tribunal do júri. E um dos casos, uma defesa do homem. Um dos casos mais conhecidos foi de Leila Diniz. Foi Leila Diniz? Foi isso. Leila Diniz, que foi assassinada num Réveillon, que é um caso conhecidíssimo. Quem não conhece, tem podcasts que falam sobre esse caso, que é um dos casos de feminicídio mais famosos da década de 80, 70, 80, e que o argumento para liberar o assassino dela foi justamente esse, e que essa semana, 40 anos depois, parou de ser uma coisa legítima para argumentar. Continue, por favor. Então, se a gente precisa de uma lei que diga de que não pode mais usar a legítima defesa da honra só para ambientar as pessoas. Legítima defesa da honra era um argumento utilizado em tribunais para legitimar a morte de uma mulher por um homem. Sim. Né? Especialmente nos casos de traição. Perfeito. Era possível matar pelo fato de ter havido uma traição, então o homem estava defendendo a honra dele naquele momento. Então eu penso que isso, Kim, é uma expressão daquilo que a gente vive enraizado na cultura, de que se a gente precisa de uma lei que diga que isso não é mais viável, a gente está falando de cultura aqui. Então, a gente não pode regular a cultura com lei, a gente precisa regular a cultura também, não só com lei, mas com informação, com desconstruções. De maneira preventiva, né? É difícil falar de prevenção. Sim. No quinto país que mais mata mulheres no mundo, né? A gente fica atrás de 4 países, né? Apenas, no globo inteiro. Então, assim, na verdade, a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora. Pelo nosso horário, alguma mulher já sofreu algum tipo de violência nessa... Inclusive pode estar acontecendo nesse momento, Exatamente, agora. Então, quando a gente fala daquilo que é invisibilizado e que não tem o nome de violência, e passa a ter o nome de violência, começa a ser contabilizado nos anuários,
né? Começa a ser contabilizado na promotoria, passa a ser contabilizado. Isso passa a ser visto. Passa a ser visto porque tem nome. Lembra daquilo que eu trouxe, né? Aquilo que não tem nome não existe, Sim. né? Então, assim, a violência psicológica, por exemplo, que é a minha grande atuação, né, na área, ela era praticamente inexistente. Por quê? Inexistente não na forma, mas na verbalização. Xingar uma mulher, manipular uma mulher, fazer uma mulher enlouquecer,